Meu nome é Ricardo Vasconcelos, e eu vi o meu único filho afundar na piscina da minha mansão a poucos metros de distância, e não consegui mover um músculo sequer. Fiquei paralisado, como uma estátua de pedra, enquanto a mulher que minha cunhada tinha acabado de humilhar na frente de todos, a nossa faxineira, se atirava na água sem pensar duas vezes para salvá-lo. Naquele instante, eu percebi que todo o meu dinheiro, todo o meu poder, não valiam absolutamente nada. Eu era apenas um covarde assistindo ao fim do meu mundo, e a única pessoa com coragem ali era aquela que tratávamos como se fosse invisível. Aquele momento não quebrou só o meu orgulho, ele quebrou a minha alma em 1000 pedaços e me forçou a enxergar o monstro que eu havia me tornado. Foi a pior e, ao mesmo tempo, a mais importante lição da minha vida. Aquele dia deveria ser uma celebração. Verônica, minha cunhada, tinha insistido em dar uma grande festa na área da piscina. Ela dizia que era para animar a casa, mas eu sabia que era apenas uma desculpa para exibir nossa riqueza para a elite da cidade. O ambiente era exatamente como ela queria: música baixa, taças de champanhe circulando, conversas fúteis e risadas falsas ecoando sobre a água azul e parada. E no meio de tudo aquilo, estava meu filho, Léo. Com seus 7 anos, ele parecia um pequeno fantasma sentado na beirada da piscina, com os pés balançando perto da água que tanto o aterrorizava desde a morte de sua mãe. Ele não falava, não sorria, apenas olhava para o próprio reflexo com uma tristeza que ninguém ali, além de mim, parecia notar. E eu, cego pelo trabalho e pela minha própria dor, apenas observava de longe, acreditando que o tempo e os melhores psicólogos resolveriam tudo. Que tolo eu era! O ponto mais baixo da tarde, antes da tragédia, foi orquestrado por Verônica com uma crueldade calculada. Ela caminhava entre os convidados com um ar de superioridade, até que, acidentalmente, deixou sua taça de vinho tinto cair no piso branco e impecável. Imediatamente, ela chamou por Helena em voz alta, fazendo com que todos se virassem. Helena, que limpava discretamente um canto, se aproximou com o rosto sereno de sempre. "Olha a sujeira que você me fez fazer, sua incompetente", disse Verônica, em um tom que misturava desprezo e satisfação. Ela entregou um pano a Helena, e a obrigou a se ajoelhar para limpar a mancha, ali, no meio de dezenas de olhares curiosos e debochados. Eu vi a cena, senti um nó no estômago, mas não fiz nada. Apenas desviei o olhar, cúmplice daquela humilhação, pensando que intervir causaria um escândalo desnecessário. Aquele silêncio foi a minha primeira grande falha do dia. Enquanto a atenção de todos estava voltada para o espetáculo cruel de Verônica, ninguém, nem mesmo eu, percebeu o exato momento em que Léo escorregou. Não houve um grito, não houve um grande barulho, foi um deslize silencioso, um baque surdo na água. O trauma que o mantinha, mudo também o impedia de lutar. Ele simplesmente afundou, os braços e pernas inertes, como uma boneca de pano. O primeiro a notar foi um convidado, que apontou com um grito agudo. O pânico se espalhou como fogo. As pessoas gritavam, corriam para a beira da piscina, mas ninguém pulava. E eu congelei. A imagem do meu filho desaparecendo na água me transportou para o dia em que perdi minha esposa no mar. A mesma impotência, o mesmo terror me paralisou. Minhas pernas não obedeciam, minha voz não saía. Eu era um espectador inútil da minha própria desgraça. Foi então que Helena agiu. Ela mal tinha se levantado do chão, com o rosto marcado pela humilhação, quando viu o que estava acontecendo. Não houve um segundo de hesitação. Ela não gritou, não olhou para os lados pedindo ajuda. Ela simplesmente correu e se jogou na piscina, com o uniforme de trabalho e tudo. O som do seu corpo batendo na água foi o que me tirou do transe. Eu a vi mergulhar, agarrar o corpo pequeno de Léo e trazê-lo para a superfície. Todos se calaram, observando aquela mulher, que minutos antes era tratada como lixo, lutar pela vida do meu filho. Ela o deitou na borda da piscina, e com as mãos trêmulas e o rosto banhado em lágrimas e água, começou a respiração boca a boca. Naquele momento, vendo a coragem dela e a minha total covardia, eu senti a maior vergonha da minha existência. Aquele não era apenas o quase afogamento do meu filho, era o meu próprio afogamento moral. Antes de toda essa riqueza, antes da mansão com paredes de vidro, e do silêncio que o dinheiro compra,
Havia o cheiro de cimento fresco e o barulho de uma obra começando antes mesmo de o sol nascer. Meu nome é Ricardo Vasconcelos, mas por muito tempo eu fui só o filho do seu Antônio, o pedreiro. Meu pai tinha as mãos grossas e rachadas, calejadas de tanto assentar tijolo e carregar saco de cimento nas costas. Ele me ensinou que a única coisa que um homem realmente tem na vida é a sua palavra e a força do seu trabalho. Eu cresci vendo ele construir casas para os outros, sonhando com o dia em que eu poderia construir uma para ele, uma que não tivesse goteira no teto, nem o chão frio de cimento queimado. Aquele sonho foi o motor que me moveu por décadas, a chama que eu, sem perceber, deixei queimar até virar cinzas. Eu não comecei com um escritório chique no centro da cidade. Meu primeiro escritório foi a mesa da cozinha de um apartamento alugado, tão pequeno que eu precisava afastar a geladeira para abrir a janela. Eu passava as noites debruçado sobre plantas e projetos, com uma xícara de café ralo ao lado, enquanto a cidade dormia. Cada linha que eu desenhava não era apenas um cálculo de engenharia, era um degrau para fora daquele mundo de poeira e suor que eu tanto conhecia. Eu não queria ser rico por vaidade, entende? Eu queria segurança. Queria ter a certeza de que meu filho, quando viesse, nunca sentiria o estômago roncar de fome ou o frio entrar pelas frestas da janela. Essa obsessão por construir um futuro seguro foi o que, ironicamente, demoliu a minha família por dentro, tijolo por tijolo. Minha ambição era do tamanho do mundo, e eu trabalhei como um animal para alcançá-la. Eu pegava qualquer serviço, desde a reforma de um banheiro até a construção de um muro. Eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Enquanto meus amigos iam para o futebol ou para o bar, eu estava em alguma obra, com as botas sujas de barro, negociando com fornecedores, ou resolvendo problemas que pareciam não ter fim. Eu me orgulhava daquele cansaço, da dor nas costas no fim do dia. Para mim, era a prova de que eu estava avançando, de que estava deixando para trás a vida que me foi destinada. Mal sabia eu que, a cada passo que eu dava em direção ao sucesso, eu me afastava um passo do homem que meu pai me ensinou a ser. Foi nessa época que conheci Clara, minha falecida esposa. Ela não era uma mulher deslumbrada com promessas de um futuro grandioso. Ela era garçonete em uma lanchonete perto de uma das minhas primeiras grandes obras. Eu entrava ali todo sujo de poeira, faminto, e pedia o prato do dia. Ela sempre me servia com um sorriso que parecia iluminar aquele lugar simples. Ela não via um futuro magnata, via um homem cansado que sonhava alto. Ela se apaixonou pelo sonhador, não pelo império que ele viria a construir. Clara foi meu alicerce, a viga mestra que sustentou tudo. Quando ela se foi, a estrutura toda veio abaixo, e eu era orgulhoso demais para admitir que estava soterrado sob os escombros. Nós nos casamos em uma cerimônia simples, com poucos convidados e muita esperança. Fomos morar naquele mesmo apartamento apertado, mas com ela ali, ele parecia um palácio. Ela tinha o dom de transformar qualquer lugar em um lar. Enquanto eu passava as noites desenhando o futuro, ela sentava ao meu lado fazendo carinho nas minhas costas e dizendo que eu conseguiria. Ela acreditava em mim quando nem eu mesmo acreditava. Foram os anos mais difíceis e, olhando para trás, os mais felizes da minha vida. A gente dividia uma marmita, fazia planos sentados no chão da sala, e ria de coisas bobas. A gente tinha um ao outro, e isso bastava. O dinheiro, quando começou a chegar, foi mais uma maldição do que uma bênção, porque ele nos ensinou a viver separados na mesma casa. Lembro-me do dia em que fechei meu primeiro grande contrato, a construção de um pequeno prédio comercial. Cheguei em casa eufórico, com o contrato na mão como se fosse um troféu. Clara me abraçou com tanta força que quase me faltou o ar. Naquela noite, não comemoramos em um restaurante caro. Ela fez o meu prato favorito, macarrão com molho de tomate, e abrimos uma garrafa de vinho barato. Sentados na nossa cozinha apertada, brindamos ao futuro. Agora as coisas vão mudar, meu amor, eu disse a ela, com os olhos cheios de lágrimas. E as coisas mudaram de fato. Mas não do jeito que a gente imaginava. Aquele sucesso foi o começo do fim da nossa simplicidade, da nossa conexão. Com o tempo, o apartamento pequeno deu lugar a uma casa grande. A casa grande deu lugar à mansão. Meu nome começou a aparecer nos jornais, e as pessoas que antes me ignoravam agora me cumprimentavam com um respeito interesseiro. Eu estava no topo,
Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas a verdade é que eu estava cada vez mais sozinho. As conversas com Clara na mesa da cozinha foram substituídas por jantares de negócios e eventos sociais onde eu mal a via. Eu chegava em casa tarde da noite e ela já estava dormindo. Eu saía de manhã cedo e ela ainda não tinha acordado. Estávamos nos tornando dois estranhos vivendo sob o mesmo teto luxuoso e vazio. Ela tentava me alertar, com a delicadeza que só ela tinha. Ricardo, essa casa é grande demais, eu sinto eco quando ando por ela, ela dizia. Sinto falta do nosso apartamento, onde eu podia te ouvir respirar do outro cômodo. Eu, na minha arrogância, achava que era um exagero dela. Eu dizia que estava construindo um legado para nossa família, que todo aquele sacrifício era por nós. Mas por quem exatamente? Eu estava tão focado em construir paredes, que não percebi que estava erguendo uma muralha entre nós dois. Uma muralha feita de dinheiro, de ausência e de desculpas que eu mesmo inventava para justificar minha negligência. Então, Léo nasceu. A chegada dele foi como um raio de sol, no meio daquela névoa fria que tinha se instalado em nossa vida. Segurar aquele pacotinho minúsculo nos meus braços me fez sentir, pela primeira vez em muito tempo, algo real, algo que o dinheiro não podia comprar nem medir. Na maternidade, olhando para ele dormindo no berço ao lado de Clara, eu fiz uma promessa a ela. Eu vou ser um pai presente. Não vou cometer os mesmos erros, eu jurei. Clara sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de esperança. Foi a promessa mais importante da minha vida, e aqui eu quebrei da forma mais cruel e vergonhosa possível. Nos primeiros anos de Léo eu tentei cumprir minha promessa. Eu diminuí o ritmo de trabalho, fazia questão de estar em casa para dar banho, para contar uma história antes dele dormir. Lembro-me do seu primeiro aniversário. Não fizemos uma festa extravagante. Foi só nós três, em casa. Clara fez um bolo de chocolate, e a alegria de Léo ao ver a velinha acesa era a coisa mais pura do mundo. Eu o segurei no colo enquanto ele tentava apagar a chama, com aquele sopro desajeitado de uma criança de 1 ano. Naquele momento, eu me senti o homem mais rico do universo, e não tinha nada a ver com o saldo da minha conta bancária. Eram momentos como aquele que eu troquei por reuniões, contratos e viagens de negócios. Eu me lembro de uma tarde de domingo em que o levei a uma das minhas obras. Ele era pequeno, devia ter uns 4 anos. Eu o coloquei no meu capacete de engenheiro, que ficava enorme na cabeça dele, e ele ria, fascinado com o tamanho das máquinas e dos prédios em construção. Papai, você que fez tudo isso? Ele perguntou, com os olhinhos brilhando. Sim, filho. O papai constrói coisas, eu respondi, cheio de orgulho. Naquele dia, eu me senti um herói aos olhos dele. O que eu não sabia era que, enquanto eu construía prédios cada vez mais altos, eu estava demolindo a admiração que meu filho tinha por mim. Ele não precisava de um construtor de impérios, ele precisava de um pai. A morte de Clara foi o terremoto que derrubou o pouco que ainda restava de pé. O acidente no barco não levou só a vida dela, levou a minha alma junto. A dor foi tão avassaladora, tão paralisante, que eu não soube como lidar com ela. E pior ainda, eu não soube como ajudar meu próprio filho a lidar com a dor dele. Léo se fechou em um mundo de silêncio, e eu, em vez de tentar encontrar a porta para entrar nesse mundo, simplesmente construí um muro ainda mais alto ao redor do meu. O silêncio dele ecoava o meu próprio vazio, e era insuportável. Olhar para ele era como olhar para um espelho que refletia toda a minha falha, toda a minha perda. Foi aí que eu cometi meu maior erro. Eu me convenci de que o amor podia ser terceirizado. Se eu não conseguia alcançar meu filho, talvez o dinheiro conseguisse. Contratei os melhores psicólogos, os melhores tutores, as melhores babás. Enchi o quarto dele com os brinquedos mais caros. Matriculei-o na escola mais exclusiva. Eu me dizia que estava dando a ele o melhor, que estava cuidando dele da única maneira que eu sabia, provendo. Mas era uma mentira. Eu não estava provendo, eu estava fugindo. Eu estava pagando para que outras pessoas fizessem o trabalho que era meu, o trabalho de ser pai, de estar ali, de simplesmente segurar a mão dele no escuro. O trabalho se tornou meu único refúgio, meu vício, minha anestesia. Eu mergulhava em projetos e planilhas, para não ter que encarar o silêncio da minha casa, para não ter que encarar os olhos tristes do meu filho. Eu viajava por semanas, e quando voltava, Léo parecia ainda mais distante.
Verônica, minha cunhada, se aproveitou daquele vácuo. Ela se instalou na minha casa e na minha vida, fingindo cuidar do sobrinho, mas na verdade ela só estava de olho na minha fortuna e no meu status. Eu permiti, porque era mais fácil ter alguém ali gerenciando a casa e a minha culpa, do que assumir eu mesmo a responsabilidade. Eu me tornei um fantasma na minha própria casa, um estranho para o meu próprio filho. E foi assim, ano após ano, que me transformei no homem que assistiu paralisado seu filho afundar na piscina. Aquele homem de pedra na beirada da água não era um estranho, era a versão final de todas as minhas piores escolhas. Era o resultado de cada promessa quebrada, de cada ausência, de cada vez que eu escolhi o trabalho em vez da minha família. Eu tinha construído um império de concreto e aço, mas tinha deixado o que era mais importante, meu próprio filho, se afogar em um mar de solidão e tristeza. E naquele dia, enquanto Helena, a mulher que humilhávamos, se jogava na água para salvá-lo, eu percebi que não adiantava nada construir o prédio mais alto do mundo se a sua fundação, a sua família estivesse em ruínas. Aquele momento de terror na piscina não foi apenas sobre Léo, foi sobre mim. Foi a vida me mostrando, da forma mais brutal possível, o quão inútil eu era. Todo o meu poder, toda a minha influência, todo o respeito que eu impunha no mundo dos negócios, tudo aquilo se desfez em nada diante da imagem do meu único filho desaparecendo sob a água. Eu, Ricardo Vasconcelos, o magnata, o homem que movia milhões com uma única assinatura, não consegui mover um único músculo para salvar a pessoa que eu mais amava no mundo. Naquele instante eu não era um pai, eu era um fracasso, um covarde. E a vergonha daquela constatação foi um peso muito maior do que qualquer viga de concreto que eu já tinha erguido na vida. Depois que a ambulância levou Léo para o hospital, apenas por precaução, e os últimos convidados foram embora com seus cochichos e olhares de pena, a casa mergulhou num silêncio que doía nos ouvidos. Era um silêncio diferente do de antes. Não era mais o silêncio da paz, do luxo. Era o silêncio de um cemitério, o silêncio de um lugar onde algo muito importante tinha morrido. Eu mandei Verônica embora naquela mesma noite. Não gritei, não discuti. Apenas a olhei com um desprezo tão profundo que ela entendeu na hora. Ela arrumou as malas dela, cheias de roupas de grife e falsidade, e saiu pela mesma porta por onde entraram todos os meus erros. Vê-la partir não trouxe alívio, apenas a constatação de que o vazio que ela deixava era pequeno perto do buraco que eu tinha dentro do peito. Eu estava sozinho, de verdade, pela primeira vez em muito tempo, e o abandono que eu sentia não era o dos outros me deixando, mas o de eu mesmo tendo me abandonado há anos. Nos dias que se seguiram eu tentei, juro por Deus que eu tentei. Cancelei todas as minhas reuniões, desliguei o celular do trabalho e decidi que seria o pai que eu nunca fui. Mas era como tentar falar uma língua que eu não conhecia. Eu sentava ao lado de Léo na sala, ele com seus brinquedos e eu com meu silêncio constrangedor. Eu comprava o boneco mais caro, o videogame mais moderno, e colocava na frente dele. Ele olhava para o objeto, depois olhava para mim, com aqueles olhos que pareciam carregar toda a tristeza do mundo, e simplesmente se virava, voltando para o seu mundo particular onde eu não era bem-vindo. Cada presente recusado era uma pequena humilhação, uma porta batida na minha cara. Eu, o homem que construía arranha-céus, não conseguia construir uma ponte de 1 metro para alcançar meu próprio filho. O dinheiro, minha ferramenta para tudo, era inútil ali. Pela primeira vez na vida, eu não sabia o que fazer. Helena se tornou a tradutora daquele silêncio. Ela não se intrometia, mas estava sempre lá. Quando Léo recusava a comida que a cozinheira preparava, era Helena quem ia até a cozinha, amassava uma banana com aveia, do jeito simples que ele gostava, e ele comia. Quando ele tinha pesadelos à noite, não era o meu abraço desajeitado que o acalmava, era o som da voz de Helena, cantando uma canção de ninar baixinho do lado de fora da porta do quarto. Eu observava tudo de longe, me sentindo um intruso na minha própria casa, um espectador da relação que deveria ser minha. Eu comecei a sentir uma vergonha que me corroía por dentro. Eu era o dono de tudo aquilo, o patrão, mas na prática, eu não passava de um fantasma rico e inútil, vagando pelos corredores da minha própria vida.
O verdadeiro lar do meu filho estava se formando ao redor daquela mulher, e eu estava do lado de fora, olhando pela janela. O aniversário de Léo chegou algumas semanas depois do incidente. Em outros tempos, Verônica teria organizado uma festa gigantesca, com palhaços mágicos e centenas de convidados que nem conhecíamos direito. Desta vez, eu decidi que seria diferente. Seria só nós dois. Comprei um bolo, o favorito dele de chocolate com morango, e uma única vela com o número 7. Quando o sol começou a se pôr, eu o coloquei na mesa da sala de jantar, acendi a vela e cantei, "Parabéns pra você", com a voz embargada. Léo ficou sentado na cadeira, olhando para a chama da vela, mas não para mim. Ele não sorriu, não bateu palmas. Quando terminei de cantar, o silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Ele apenas continuou olhando a vela queimar, até a cera derreter sobre o bolo. Naquele momento, a cadeira vazia de Clara na mesa nunca pareceu tão grande. Eu senti que não estava celebrando um aniversário, estava velando a infância que eu tinha roubado do meu filho. Foi naquela noite, depois de colocar um Léo adormecido na cama, que eu me tranquei no meu escritório e abri as caixas de fotos antigas que eu guardava há anos. Eu precisava encontrar alguma resposta, alguma pista de onde eu tinha me perdido. E ali, em meio a imagens amareladas pelo tempo, eu vi. Vi a foto do nosso primeiro apartamento, com Clara sorrindo e pintando uma parede. Vi a foto do meu primeiro carro, um modelo popular que compramos com tanto sacrifício. Vi a foto do nosso primeiro piquenique, sentados numa toalha xadrez, comendo sanduíches simples. Em todas aquelas fotos, nós éramos felizes. Tínhamos pouco, mas tínhamos tudo. E então as fotos começaram a mudar, as casas ficaram maiores, os carros mais caros, as roupas mais elegantes. E o sorriso de Clara aos poucos foi se tornando mais contido, mais distante. Eu não estava construindo um futuro, eu estava demolindo nosso presente. A casa se tornou meu purgatório. Cada cômodo guardava a lembrança de uma falha. A sala de estar, onde eu deveria ter brincado com meu filho, era o lugar onde eu passava horas em telefonemas de trabalho. O jardim, onde eu deveria ter ensinado Léo a chutar uma bola, era apenas um cenário para as festas fúteis de Verônica. E a piscina se tornou um monumento à minha covardia. Eu mandei esvaziá-la e cobri-la com uma lona pesada, mas não adiantava. Eu ainda via a imagem do meu filho afundando, a imagem de Helena se jogando na água. Todas as manhãs, eu acordava e sentia o peso daquela mansão sobre os meus ombros. Não era um lar, era uma prisão de luxo que eu mesmo tinha construído para me isolar da vida, do amor, da dor. E agora, eu estava preso nela, condenado a vagar por seus corredores vazios, assombrado pelos fantasmas das minhas próprias escolhas. Eu comecei a observar Helena de verdade, não mais como uma funcionária, mas como a única pessoa que parecia entender o que estava acontecendo. Eu vi a maneira como ela arrumava os brinquedos de Léo, não apenas jogando-os em uma caixa, mas organizando-os em pequenas cenas, como se eles tivessem vida. Eu via como ela parava para mostrar a ele uma formiga carregando uma folha no jardim, falando com uma simplicidade que o prendia. Ela não tentava forçar uma reação, não o enchia de perguntas. Ela apenas compartilhava o mundo com ele, de forma silenciosa e respeitosa. E Léo aos poucos começou a responder. Um dia eu o vi pegar na mão dela e levá-la até a janela para mostrar um pássaro. Foi um gesto tão pequeno, mas para mim foi como um terremoto. Meu filho, que não tocava em mim, estava buscando o contato de outra pessoa. Aquele gesto não me trouxe ciúmes, mas uma dor profunda, a dor de quem percebe que perdeu seu lugar, e nem sabe como começar a procurar o caminho de volta. Aos poucos uma nova rotina se estabeleceu na casa, uma rotina da qual eu não fazia parte. Eu acordava e encontrava os dois na cozinha. Helena preparava o café da manhã, e Léo sentava no balcão, balançando as perninhas, observando cada movimento dela. Eles não precisavam de muitas palavras. Um olhar, um pequeno sorriso, um gesto. A comunicação entre eles era fluida, natural. Eu entrava na cozinha, dava um bom dia, que soava alto e desajeitado, e o ambiente mudava. A leveza desaparecia, e uma tensão sutil tomava conta do ar. Eu me sentia como um elemento estranho, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça. Eu era o pai, o provedor,
o dono da casa, mas ali, naquela cozinha, eu era apenas um visitante, e um visitante indesejado. Era uma humilhação diária, silenciosa, que me ensinava mais sobre mim mesmo do que qualquer sucesso nos negócios jamais ensinou. Houve um dia em que o psicólogo de Léo veio para a sessão semanal. Antes era Verônica quem o recebia e passava as atualizações. Desta vez fui eu. O doutor, um homem renomado e caríssimo, me fez uma série de perguntas sobre o comportamento de Léo, sobre seus hábitos, sobre seus medos. E eu não soube responder a maioria delas. Eu não sabia qual era seu desenho favorito, não sabia qual história ele gostava de ouvir antes de dormir, não sabia se ele ainda tinha medo do escuro. Eu tive que chamar Helena. Ela entrou na sala, com seu uniforme simples e seu jeito humilde, e respondeu a cada pergunta com uma precisão e um carinho que me deixaram nu. Ela conhecia meu filho melhor do que eu. Naquele momento, diante daquele médico que eu pagava uma fortuna, eu me senti o homem mais pobre do mundo. A minha ignorância sobre a vida do meu próprio filho era a prova definitiva do meu abandono. O processo de me sentir invisível foi lento e doloroso. Começou com pequenas coisas. Léo, ao se machucar, corria para Helena, não para mim. Quando queria mostrar um desenho novo, era para ela que ele estendia o papel. Eu estava ali, a poucos metros de distância, mas era como se uma parede de vidro me separasse dele. Eu podia vê-lo, mas não podia tocá-lo, não podia alcançá-lo. Eu me tornei parte da mobília da casa, uma figura presente, mas sem função. E a dor disso era constante, uma dor surda no peito que não passava. Eu, que sempre comandei tudo e todos, que sempre fui o centro das atenções, agora era apenas uma sombra na vida da pessoa mais importante para mim. Era a vida me cobrando, com juros, cada minuto de ausência, cada promessa quebrada, cada vez que eu escolhi uma planilha em vez de um abraço. Lembro-me de uma tarde chuvosa. Eu estava no escritório tentando trabalhar, mas a minha mente não conseguia se concentrar. O som da chuva batendo na janela parecia amplificar o silêncio da casa. Desisti dos papéis e fui até a sala. Encontrei Léo e Helena sentados no chão, construindo uma cabana com lençóis e cadeiras. Dentro da cabana, uma lanterna criava um ambiente mágico, cheio de sombras dançantes. Eles estavam rindo, um riso baixo, cúmplice. Léo, meu filho silencioso, estava rindo. Fiquei parado no batente da porta, escondido na penumbra, apenas observando. Eu queria tanto entrar naquela cabana, sentar no chão com eles, rir também, mas eu não conseguia. Havia uma barreira invisível, feita do meu orgulho, da minha culpa, da minha vergonha. Eu era o rei daquele castelo, mas a única fortaleza de amor e alegria que existia nele era aquela cabana de lençol, e eu não tinha a chave para entrar. Comecei a deixar de ser o chefe para me tornar um aprendiz. De forma hesitante, passei a pedir a opinião de Helena. Você acha que ele vai gostar desse casaco? Eu perguntava, mostrando uma peça caríssima que comprei por impulso. Senhor Ricardo, ele gosta mais de azul e prefere tecidos macios, que não pinicam, ela respondia, com uma simplicidade que desarmava minha arrogância. Eu passei a ouvir, mais do que a falar. Aprendi que Léo não gostava de suco de laranja, mas adorava o de manga. Aprendi que ele dormia melhor, com uma pequena luz acesa no corredor. Aprendi que ele tinha medo de trovão. Eram detalhes, pequenas peças de um quebra-cabeça que eu deveria ter montado há muito tempo. Cada nova informação que eu recebia era, ao mesmo tempo, um presente e uma facada, pois me lembrava do quanto eu não sabia, do quanto eu estive ausente. A cadeira vazia na mesa de jantar começou a ser ocupada. Não por mim, de forma figurada, mas por Helena, de forma literal. Um dia, na hora do jantar, eu insisti que ela se sentasse conosco. Ela recusou, dizendo que seu lugar era na cozinha. Eu olhei para ela e disse, com uma sinceridade que eu mesmo me surpreendi: Helena, por favor, o único lugar que parece uma família nesta casa é onde você está. Sente-se conosco. Ela hesitou, mas acabou cedendo. Foi o jantar mais estranho da minha vida. Eu, o magnata, e ela, a faxineira, sentados naquela mesa imensa, com meu filho entre nós. Mas, pela primeira vez em anos, aquela mesa não parecia tão fria, tão vazia. A presença dela, tão simples e digna, trazia um calor que o luxo ao nosso redor nunca conseguiu proporcionar.
Eu estava abrindo mão do meu status, do meu pedestal, e era assustador, mas também era a única coisa certa a se fazer. O tempo foi passando, e as estações mudaram do lado de fora da janela, mas dentro de casa, o progresso era medido em milímetros. Léo ainda não falava comigo diretamente, mas às vezes, eu sentia o olhar dele em mim quando eu pensava que ele não estava vendo. Era um olhar curioso, talvez um pouco desconfiado, mas não era mais o olhar vazio de antes. Eram pequenas frestas que se abriam na muralha que nos separava. Eu aprendi a ter paciência, uma virtude que eu nunca tive. Aprendi a comemorar as pequenas vitórias. Um dia em que ele aceitou um pedaço de maçã da minha mão, uma noite em que ele não teve pesadelos, um momento em que ele permaneceu na mesma sala que eu, por mais de 10 minutos sem recuar para seu mundo. Eu estava aprendendo a ser pai na prática, tropeçando, errando, mas pelo menos, agora eu estava presente. Houve uma noite em que eu estava colocando Léo na cama. Helena já tinha ido para seus aposentos. Eu o cobri, dei um beijo em sua testa, algo que eu fazia todas as noites, sem nunca esperar uma reação. Quando eu estava saindo do quarto, apagando a luz, ouvi uma voz baixinha, quase um sussurro vindo da cama. Pai! Eu parei, com a mão no interruptor, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu me virei lentamente. Ele estava sentado na cama, olhando para mim no escuro. Aquele som, aquela única palavra, foi mais impactante do que o barulho de qualquer prédio que eu já tinha construído. Foi o som da minha redenção começando, mas também o som de todo o peso da minha responsabilidade caindo sobre mim. Ele não disse mais nada, apenas me olhou, e naquele olhar havia uma pergunta, uma cobrança, uma esperança. Aquele pai não foi um ponto de chegada, foi um ponto de partida. Ele não me absolveu dos meus erros, pelo contrário, ele os tornou ainda mais reais. Porque agora, eu não estava mais lidando com o silêncio de uma criança traumatizada, estava lidando com a expectativa de um filho que estava, timidamente, me dando uma segunda chance. E o medo de falhar de novo era aterrorizante, muito maior do que o medo de perder qualquer negócio milionário. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentado na poltrona do meu quarto, olhando a cidade iluminada lá fora, e pela primeira vez, eu não vi prédios, vi lares. Vi lugares onde, talvez, existissem pais melhores do que eu. O abandono que eu sentia agora era diferente. Era o medo de ser abandonado por ele, caso eu não conseguisse me tornar o homem que ele precisava que eu fosse. A evolução do abandono foi, na verdade, a evolução da minha consciência. O abandono não era Léo se afastando de mim, era eu me afastando de quem eu deveria ser. E cada dia, cada pequeno gesto de reaproximação, era um passo doloroso para fora do exílio que eu mesmo me impus. Eu comecei a entender que a humilhação de precisar de ajuda, de não saber o que fazer, de ser um estranho para o meu filho não era uma punição. Era uma lição. A vida estava me quebrando em 1000 pedaços para que eu pudesse me reconstruir, não como um magnata, não como um construtor, mas simplesmente como um pai. Um pai que estava aprendendo, tardiamente, que as fundações mais importantes não são feitas de concreto, mas de presença, de paciência e de amor. E foi nesse processo lento, cheio de recuos e pequenos avanços, que eu comecei a perceber algo mais. A presença de Helena na casa não era apenas um bálsamo para Léo, era um espelho para mim. Em sua dignidade silenciosa, em sua força sem alarde, eu via tudo que faltava em mim. Ela não tinha nada, mas oferecia tudo. Eu tinha tudo, e não oferecia nada. E essa constatação me levou a uma decisão. Eu não podia mais viver naquela casa, naquele monumento ao meu fracasso. Eu precisava destruir o velho Ricardo para que um novo pudesse nascer. E a primeira coisa a ser demolida seria aquele império de aparências que eu tinha construído. Eu precisava voltar ao começo, ao cheiro de cimento fresco, ao sonho do filho de um pedreiro que só queria construir um lar de verdade. E eu faria isso, não por mim, mas por Léo. E, talvez, por Helena também. A primeira vez que eu vi Léo rir de novo, depois de quase 2 anos de silêncio, foi um som que quase me derrubou. Eu estava no meu escritório, fingindo ler um relatório, mas na verdade, eu só ouvi o silêncio da casa. De repente, vindo do jardim, ouvi uma gargalhada. Não era alta, era uma gargalhada curta, meio engasgada, como um motor velho que pega no tranco. Corri para a janela, com o coração na boca.
Lá embaixo, Helena estava sentada na grama, fazendo bolhas de sabão com um potinho de plástico. E Léo, meu filho mudo, estava de pé, com os braços esticados tentando estourar as bolhas com os dedos. E ele ria. Cada vez que uma bolha colorida flutuava e estourava perto do seu rosto, ele soltava aquele som que eu achei que nunca mais ouviria. Eu fiquei ali, paralisado, vendo aquela cena. Uma mulher com um pote de sabão de R$ 5 estava conseguindo o que os melhores e mais caros psicólogos do país não conseguiram em meses de terapia. Naquele momento, eu não senti alegria, eu senti uma pontada de inveja, de vergonha. A felicidade do meu filho tinha um rosto, e não era o meu. Verônica também ouviu. Ela apareceu ao meu lado na janela do escritório, com o rosto retorcido numa careta de desprezo. O que essa mulher pensa que está fazendo? Isso é hora de brincar? A casa está uma imundície, ela disse, com a voz cheia de veneno. Mas eu sabia que não era a poeira que a incomodava. Era o riso de Léo. Aquele som era a prova viva da incompetência dela, do fracasso dela em ocupar o lugar de mãe que ela tanto cobiçava. Para Verônica, Helena não estava curando uma criança, estava roubando o seu protagonismo, o seu papel de salvadora da família. Ricardo, você precisa dar um basta nisso. Ela é uma faxineira, não a babá. A intimidade dela com o menino é inadequada, ela insistiu. Eu não respondi, apenas continuei olhando para o jardim, para a cena mais bonita e dolorosa que eu já tinha visto. Eu estava vendo meu filho voltar à vida, e ao mesmo tempo, percebendo o quão morto eu estava por dentro. A raiva de Verônica era o espelho da minha própria impotência. Os dias seguintes foram uma guerra fria. Verônica começou a perseguir Helena de forma implacável. Ela inspecionava cada canto da casa com um pano branco, procurando um grão de poeira para poder humilhá-la. Ela cronometrava o tempo que Helena levava para limpar um banheiro, reclamava da marca do sabão em pó, criticava a forma como ela passava as minhas camisas. Era uma tortura psicológica diária, feita de olhares de desprezo e críticas sussurradas. E Helena aguentava tudo em silêncio. Ela abaixava a cabeça, pedia desculpas e refazia o serviço, com uma paciência que me irritava e me fascinava ao mesmo tempo. Eu via tudo, mas continuava sendo o covarde de sempre. Intervir significaria criar um conflito direto com Verônica, a irmã da minha falecida esposa, e eu não tinha forças para isso. Eu escolhia a paz podre da minha omissão, em vez da dignidade de uma funcionária. Cada dia que eu me calava, eu me afundava um pouco mais na lama moral que eu mesmo tinha criado. Apesar da perseguição, a conexão entre Helena e Léo só se fortalecia. Ele começou a deixar pequenos presentes para ela, uma flor que ele arrancava do jardim, um desenho rabiscado, uma pedrinha brilhante que ele encontrava. Ele os deixava em cima da cama dela, no quartinho dos fundos, para que Verônica não visse. E Helena retribuía. Ela trazia para ele um pão doce da padaria do bairro dela, contava histórias de quando era criança, ensinou-o a fazer um barquinho de papel. Eles criaram um mundo secreto, um refúgio dentro daquela mansão fria, um lugar onde a maldade de Verônica e a minha ausência não podiam alcançá-los. E eu de longe observava as provas daquele afeto, como um detetive investigando um crime que ele mesmo cometeu, o crime de abandono. Cada sorriso trocado entre os dois era uma acusação silenciosa contra mim, um lembrete do pai que eu deveria ter sido. Foi então que Verônica teve a ideia que selaria o destino de todos nós. Ricardo querido, a casa está tão triste, Léo precisa ver gente, precisa de alegria. Vamos dar uma festa, uma grande festa na piscina, para comemorar a vida, ela anunciou um dia, com um entusiasmo falso que não enganava ninguém. Eu sabia exatamente o que ela queria. Não era animar Léo, era se reafirmar. Era mostrar para a elite da cidade que ela ainda era a dona daquele lugar, a matriarca da família Vasconcelos. Era uma demonstração de poder, e eu, cansado e apático, concordei. Achei que seria mais fácil ceder do que discutir. Mal sabia eu que, ao concordar com aquela festa, eu estava armando o palco para a maior tragédia e, ao mesmo tempo, a maior lição da minha vida. Eu estava acendendo o pavio da bomba que explodiria no colo de todos nós. O dia da festa chegou, e a casa se transformou num circo de vaidades. Carros importados paravam no portão,
Mulheres com joias brilhantes e homens com sorrisos falsos circulavam pela área da piscina, segurando taças de champanhe. A música era alta, as conversas eram vazias, e o cheiro de perfume caro se misturava ao de cloro da piscina. E no meio de tudo aquilo, estava Léo. Sentado numa cadeira, afastado de todos, ele parecia uma pequena ilha de tristeza num oceano de alegria forçada. Ele olhava para a água azul e cintilante com o mesmo pavor de sempre. Ninguém parecia notar sua angústia, exceto Helena, que o observava de longe, da porta da cozinha, com uma preocupação que era quase palpável. E eu? Eu estava cumprimentando convidados, falando de negócios, representando o papel do anfitrião bem-sucedido, enquanto meu filho se afogava em sua solidão a poucos metros de mim. O clímax da crueldade de Verônica foi executado com a precisão de um cirurgião. No auge da festa, quando todos os olhares estavam voltados para ela, ela caminhou até o centro da área da piscina, e com um gesto que pareceu acidental, deixou sua taça de vinho tinto cair no piso de mármore branco. O líquido vermelho se espalhou como uma mancha de sangue. "Helena!" ela gritou, com uma voz aguda que cortou a música e as conversas. O silêncio se instalou. Todos se viraram para o vereador. Helena saiu da cozinha, com um balde e um pano na mão. "Olha o que você me fez fazer, sua desastrada. Agora limpe isso." "De joelhos!" ordenou Verônica, em alto e bom som, para que todos ouvissem. Eu vi a cena. Vi Helena hesitar por um segundo, vi a humilhação tomar conta de seu rosto. E então, vi ela se ajoelhar, e eu não fiz nada. Fiquei parado, com uma taça na mão, cúmplice daquele espetáculo grotesco. Aquele silêncio não foi uma falha. Foi uma escolha. A escolha de um covarde. Enquanto todos os olhares sádicos estavam cravados em Helena, ajoelhada no chão, ninguém percebeu o movimento silencioso na beirada da piscina. Ninguém viu Léo, talvez atraído pelo brilho de um objeto na água, se inclinar demais. Não houve grito, não houve splash. Foi um deslize mudo, um mergulho suave e terrível. Ele afundou como uma pedra, seus bracinhos e perninhas inertes, entregues ao trauma que o paralisava. Foi um convidado qualquer que gritou primeiro: "Meu Deus, a criança!" O pânico explodiu. As pessoas correram para a borda, gritando, apontando. E eu? Eu congelei. A imagem do meu filho desaparecendo na água me jogou de volta para o dia em que perdi Clara. O mesmo mar, a mesma impotência, o mesmo terror gelado que travou meus músculos. Minhas pernas viraram chumbo, minha garganta se fechou. Eu era uma estátua de dor, assistindo ao meu mundo acabar pela segunda vez. Foi então que o inferno e o céu se chocaram. Helena, que mal tinha se levantado do chão com o rosto ainda marcado pela humilhação, viu o que estava acontecendo. E ela não pensou, ela não hesitou, ela não olhou para os lados, ela simplesmente correu. Correu como um animal protegendo sua cria, e se atirou na piscina, com o uniforme encharcado, com a dignidade ferida, com tudo. O som do seu corpo cortando a água, foi o que me acordou do transe. Eu a vi mergulhar fundo, agarrar o corpinho mole de Léo, e lutar para trazê-lo à superfície. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os convidados, toda aquela gente importante e fútil, apenas olhavam, boquiabertos, para a faxineira, a mulher que eles tinham visto de joelhos minutos antes, agora se transformando em uma heroína. Ela era a única pessoa real naquele universo de plástico. Ela deitou Léo na borda da piscina. O corpo dele estava pálido, os lábios roxos. O silêncio era de morte. E enquanto todos apenas olhavam, paralisados pelo horror, Helena agiu. Com as mãos trêmulas, mas firmes, ela inclinou a cabeça dele, abriu sua pequena boca, e começou a respiração boca a boca. Um sopro. 2, 3. E então, ela pressionou o peito dele, com um ritmo desesperado e preciso. "Vamos, Léo, vamos, meu menino, respira", ela sussurrava entre as compressões, com o rosto banhado em lágrimas e água da piscina. Naquele momento, vendo a coragem dela e a minha covardia, a vergonha me atingiu como um soco no estômago. Eu caí de joelhos, ali na beira da piscina. Não por fraqueza, mas pelo peso esmagador da minha inutilidade. E então, um som. Um engasgo. Léo cuspiu uma golfada de água, e começou a tossir, um choro fraco e rouco. Ele estava vivo.
E a mulher que o salvou era aquela que tratávamos como invisível. A ambulância chegou, os paramédicos levaram Léo, mas por precaução. Os convidados foram se dispersando em silêncio, com seus carros de luxo e suas consciências pesadas. A festa tinha acabado. E junto com ela, a minha vida como eu a conhecia. Quando a casa finalmente ficou vazia, restamos apenas eu, Verônica e o eco da tragédia. Ela se aproximou de mim, já com o discurso ensaiado. Ricardo, isso é tudo culpa daquela mulher. Se ela não estivesse fazendo aquela cena, nós teríamos visto o Léo. Ela o distraiu. Ela é a responsável, ela começou a dizer, tentando desesperadamente se livrar da culpa. Eu não a deixei terminar. Eu me levantei, olhei bem dentro dos olhos dela, e pela primeira vez na vida, a irmã da minha falecida esposa não viu um homem fraco e apático. Ela viu um estranho. Um homem que tinha acabado de morrer e nascer de novo na beirada de uma piscina. Cala a boca, Verônica, eu disse, com uma voz tão baixa e fria que a assustou mais do que se eu tivesse gritado. Pega suas coisas. Pega tudo que é seu nesta casa, e some da minha frente. Eu não quero nunca mais olhar para sua cara na minha vida. Ela tentou argumentar, tentou me lembrar que era irmã de Clara, que estava ali por mim, pelo Léo. Você nunca esteve aqui por nós, eu a cortei. Você estava aqui pelo meu dinheiro, pelo meu status, pela vida que você nunca teve competência para construir. Você humilhou a única pessoa que realmente se importava com o meu filho. Você quase o matou com a sua vaidade. Agora saia. Ela me olhou com ódio, com o choque de quem perde o poder de repente. Arrumou as malas em menos de 1 hora, e saiu batendo a porta. Vê-la partir não me trouxe alívio, apenas a certeza de que a limpeza da minha casa e da minha vida estava apenas começando. Depois que ela se foi, a casa mergulhou num silêncio absoluto. Eu caminhei pelos cômodos como um fantasma. Fui até o quartinho de Helena, nos fundos. A porta estava aberta. Ela estava lá, com uma pequena mala sobre a cama, dobrando seu uniforme de trabalho. Ela estava indo embora. Ela achava que, depois de tudo, eu a culparia, que a demitiria. Ela me viu parado na porta e abaixou a cabeça. Senhor Ricardo, eu sinto muito por tudo, ela começou a dizer, com a voz embargada. Eu não a deixei continuar. Eu entrei no quarto, aquele cômodo simples menor que o meu closet, e fiz a única coisa que um homem quebrado como eu poderia fazer. Eu caí de joelhos na frente dela. Não como Verônica a forçou, por humilhação, mas por devoção, por uma gratidão e uma vergonha tão grandes que minhas pernas não conseguiam me sustentar. Não, eu disse, com o rosto banhado em lágrimas olhando para o chão de cimento queimado. Quem tem que pedir perdão sou eu te peço perdão, Helena, por cada vez que eu vi você ser humilhada e não fiz nada. Por cada vez que eu te tratei como uma funcionária e não como o anjo da guarda do meu filho. Você salvou a vida dele. Você salvou a minha vida hoje. Você me mostrou o monstro que eu me tornei. Eu chorava como uma criança, um choro engasgado, soluçado, que vinha do fundo de uma alma que tinha acabado de ser partida ao meio. Eu estava despido de todo o meu orgulho, de toda a minha arrogância. Ali, no chão do quarto da minha faxineira, eu era apenas o filho do seu Antônio, o pedreiro, pedindo ajuda, pedindo uma chance de recomeçar. Ela ficou em silêncio por um instante, chocada com a cena. Então, com uma delicadeza infinita, ela se ajoelhou na minha frente, colocou as mãos nos meus ombros e me fez olhar para ela. Os olhos dela também estavam cheios de lágrimas. Senhor Ricardo, eu não fiz mais do que qualquer pessoa faria, ela disse com a voz trêmula. Eu não podia deixar acontecer de novo. De novo? Eu perguntei, sem entender. E foi então que ela me contou. Me contou que, quando tinha 15 anos, seu irmão mais novo, de 6, se afogou num rio perto de casa. Ela estava lá, a poucos metros, mas não conseguiu salvá-lo. Aquela dor, aquela culpa, ela carregava dentro dela todos os dias. Ao pular na piscina para salvar Léo, ela não estava apenas salvando o meu filho. Estava tentando desesperadamente salvar o irmão que ela perdeu. Ela estava reescrevendo a sua própria história de dor. Aquela revelação me quebrou de uma forma definitiva. A coragem dela não vinha de um instinto heróico abstrato. Vinha da ferida mais profunda de sua alma. Ela enfrentou o seu maior pesadelo para impedir que eu vivesse o meu.
Naquele momento, eu entendi tudo. Entendi a sua conexão com Léo, a sua paciência, a sua capacidade de compreender uma dor que não tinha palavras. Eles eram duas almas quebradas que se reconheceram no silêncio. Eu me levantei e a ajudei a se levantar. Você não vai a lugar nenhum, Helena. A não ser que você queira, eu disse, com a voz firme pela primeira vez. Esta casa é tão sua quanto minha. Na verdade, ela é mais sua, porque você colocou vida nela, enquanto eu só coloquei dinheiro. Fique, não como minha funcionária. Fique como parte desta família. Por favor, o Léo precisa de você, e eu também preciso. Na semana seguinte, tomei a primeira decisão certa em muito tempo. Coloquei a mansão à venda. Cada parede daquele lugar me lembrava da minha arrogância, da minha falha. Eu não precisava de um palácio, eu precisava de um lar. Comprei uma casa menor num bairro arborizado, com um quintal onde Léo pudesse plantar uma árvore. Uma casa com cheiro de bolo assando no forno, não de cera de polir importada. Helena, a princípio, ficou relutante em aceitar a minha proposta. Ela não queria caridade. Isso não é caridade, Helena, eu expliquei a ela. Isso é um pedido de ajuda. Eu não sei ser pai. Eu estou reaprendendo. Eu preciso de você ao meu lado. Não para limpar o chão, mas para me ajudar a reconstruir o que eu demoli. Para me ensinar a falar a língua do meu filho. Ela aceitou, com um sorriso tímido que iluminou o seu rosto. A mudança foi mais do que de endereço. Foi uma mudança de vida. Eu vendi minha participação majoritária na construtora, ficando apenas com o suficiente para vivermos confortavelmente, sem luxos. Eu troquei as reuniões de negócios por tardes no parque. Troquei os jantares em restaurantes caros por pipoca no sofá, assistindo desenho animado com Léo. E Helena estava sempre lá, não mais como uma figura à parte, mas como o centro de gravidade da nossa pequena família. Ela e Léo conversavam sobre tudo. E, aos poucos, Léo começou a conversar comigo também. Primeiro, frases curtas. Depois, histórias inteiras sobre o seu dia na escola. A voz dele, que eu tanto senti falta, voltou a preencher os cômodos da nossa nova casa. E cada palavra que ele dizia era a prova de que eu estava no caminho certo. Houve um dia, meses depois, em que estávamos os três no quintal, plantando mudas de girassol. Léo, com as mãos sujas de terra, olhou para mim e perguntou: pai, por que a gente não mora mais naquela casa grande com piscina? Eu parei, olhei para Helena, que sorriu para mim me encorajando. Eu me ajoelhei na frente dele, para ficar da sua altura. Por que, filho? O papai descobriu que casas muito grandes às vezes deixam a gente muito sozinho, e eu não quero nunca mais ficar sozinho, longe de você e da Helena. Eu prefiro uma casa menor, onde eu possa ouvir a sua risada de qualquer cômodo. Ele pareceu pensar por um momento, e então abriu um sorriso enorme, e me deu um abraço apertado, com os braços cheios de terra. Eu também, pai. Eu também. Aquele abraço sujo de terra valia mais do que todos os prédios que eu já construí. A justiça da vida eu aprendi não vem com barulho, com vingança ou com fogos de artifício. Ela vem em silêncio. Vem na forma de um filho que volta a sorrir, na paz de uma casa simples, na companhia de uma mulher que te ensina a ser um homem de verdade. Eu não precisei destruir Verônica, a vida se encarregou disso. Soube que ela tentou manter o mesmo padrão de vida, mas sem o meu dinheiro, acabou se afogando em dívidas, e no desprezo da mesma sociedade que antes a aplaudia. A minha justiça não foi vê-la cair. A minha justiça foi a minha capacidade de me reerguer, de construir, pela primeira vez na vida, algo que não pode ser medido em metros quadrados, ou em cifras milionárias. Uma família. Um lar de verdade, com fundações feitas não de concreto, mas de perdão, de recomeços e de amor. Hoje, olhando para trás, eu vejo que aquele dia na piscina não foi o fim do meu mundo, foi o começo. Foi preciso que meu filho quase se afogasse para que eu pudesse finalmente vir à tona. Foi preciso a coragem de uma mulher humilhada para me ensinar o que era a verdadeira força. Eu perdi um império, mas ganhei uma vida. E essa troca, eu faria de novo, 1000 vezes. A riqueza que eu tanto busquei, não estava nos cofres dos bancos, estava ali, no riso do meu filho, e no olhar sereno da mulher que salvou nós dois. O que você teria feito no meu lugar,
Teria tido a coragem de abandonar tudo para recomeçar do zero, ou teria continuado preso na sua gaiola de ouro? Me escute até o final e me diga, o que você teria feito? E por favor me diga de qual cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinho nessa jornada. Se você quer ouvir mais histórias como essa de gente que precisou perder tudo para encontrar o que realmente importa, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que precisa ouvir uma história como essa, compartilhe este vídeo, e se inscreva para mais histórias de dignidade e lições de vida como esta. A ambulância partiu levando Léo, mais por precaução do que por necessidade real, e os convidados se dispersaram como ratos assustados, levando consigo seus cochichos maldosos e seus olhares de pena. A música eletrônica foi substituída por um silêncio pesado, um silêncio que parecia ter cheiro de cloro e de vergonha. A casa, que minutos antes pulsava com uma vida falsa, agora era um mausoléu. Eu andava pela área da piscina, vendo as taças abandonadas, a comida intocada, os vestígios de uma festa que tinha se transformado em um velório. Cada objeto era uma testemunha da minha falha, do meu fracasso como pai, como homem. Eu não sentia tristeza, não sentia raiva. O que eu sentia era um vazio absoluto, a sensação de quem olhou para o abismo, e o abismo olhou de volta, mostrando o monstro que eu havia me tornado. Aquele silêncio não era paz, era o som da minha alma se quebrando. Verônica foi a última a se mover. Ela ficou ali, parada perto do bar, com o rosto pálido, tentando calcular seu próximo passo, como uma jogadora de xadrez que acaba de perder a rainha. Ela se aproximou de mim, cautelosa, já com o discurso de manipulação pronto na ponta da língua. Ricardo querido, isso tudo foi um acidente terrível, uma fatalidade. Mas a culpa é daquela mulher. Se ela estivesse prestando atenção no serviço dela, em vez de tentar chamar a atenção, nada disso teria acontecido. Ela distraiu todo mundo com aquele teatro de limpar o chão. Ela começou a dizer, com a voz trêmula, tentando plantar a semente da culpa em qualquer terreno que não fosse o dela. Ela achava que eu era o mesmo homem de sempre, o tolo passivo que ela conseguia controlar com suas chantagens emocionais. Mas aquele homem tinha morrido afogado junto com o filho, na beira daquela piscina. Eu não a deixei terminar. Me virei lentamente e a encarei. Não levantei a voz, não gesticulei. Apenas a olhei com um frio que eu nunca senti na vida. Um desprezo tão puro e tão profundo que a fez recuar um passo. Cala a boca, Verônica, eu disse, e a minha voz saiu baixa, rouca, como se viesse de um lugar muito fundo e muito escuro. Pega as tuas coisas. Todas elas. As roupas de grife que você comprou com meu dinheiro. As joias que você usa para fingir que é alguém. A sua hipocrisia. Pega tudo e some da minha casa e da minha vida. Eu não quero nunca mais ter o desprazer de olhar para sua cara. Ela ficou boquiaberta, chocada. Tentou argumentar, me lembrar que era irmã de Clara, que estava ali para me ajudar. A única coisa que você ajudou a fazer foi a quase matar o meu filho com a sua vaidade nojenta. Agora saia, antes que eu esqueça que você é irmã da minha falida esposa e te coloque para fora à força. Ela me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto. O ódio de quem perde o poder, de quem é desmascarado. Em menos de meia hora, ela desceu com 3 malas enormes. O rosto inchado de um choro de raiva, não de tristeza. Ela passou por mim na porta sem dizer uma palavra, e saiu batendo a porta com uma força que fez os vidros da sala tremerem. Vê-la partir não me trouxe nenhum alívio, nenhuma sensação de vitória. Apenas a constatação amarga de que eu tinha permitido que aquele veneno circulasse pela minha casa por tempo demais. A limpeza tinha começado. Mas a sujeira mais difícil de tirar não estava no chão, estava dentro de mim. Eu estava sozinho, de verdade, e o silêncio que se seguiu à partida dela era o som da minha própria sentença. Eu era o único culpado, o único responsável por tudo aquilo. Depois que o eco da porta batendo se dissipou, eu caminhei pela casa como um sonâmbulo. Fui até o pequeno quarto de Helena, nos fundos da casa, ao lado da área de serviço. A porta estava entreaberta. Espiei pela fresta. Ela estava de costas para mim, em pé ao lado da sua cama simples, dobrando com cuidado o seu uniforme de trabalho ainda úmido. Ao lado dela, uma pequena mala de viagem, já quase cheia com seus poucos pertences. Ela estava indo embora. Na cabeça dela, depois de tudo o que aconteceu, a culpa recairia sobre ela.
Ela achava que eu a demitiria, que a culparia pelo acidente como Verônica tentou fazer. A dignidade dela era tão grande que ela nem esperaria pela humilhação da demissão. Ela simplesmente iria embora. Ver aquela cena me atingiu com a força de um soco. A heroína daquele dia estava fugindo como se fosse uma criminosa, enquanto eu, o verdadeiro culpado, continuava ali, o dono de tudo e de nada. Eu empurrei a porta devagar. O barulho da dobradiça a fez-se virar. Quando ela me viu, seus ombros se encolheram e ela abaixou a cabeça, como se esperasse um golpe. Senhor Ricardo, eu sinto muito por tudo. Eu já estou de saída, não precisa se preocupar, ela disse com a voz embargada sem conseguir me olhar nos olhos. E foi aí que eu desabei. As minhas pernas, que ficaram paralisadas de medo na beira da piscina, agora cederam sob o peso esmagador da minha vergonha. Eu caí de joelhos na frente dela. Ali, no chão frio e simples do seu quarto, eu, Ricardo Vasconcelos, o magnata, o homem que todos temiam e respeitavam, me ajoelhei diante da minha faxineira. Não foi um ato forçado, como o que Verônica a obrigou a fazer. Foi um colapso. O desmoronamento final do homem arrogante que eu tinha me tornado. Não, eu consegui dizer, com o rosto escondido entre as mãos, as lágrimas escorrendo pelos meus dedos. Quem tem que pedir perdão sou eu, Helena. Sou eu. Me perdoa por cada vez que eu vi você ser humilhada e fiquei calado. Me perdoa por ter sido cego, por ter sido um covarde. Você salvou a vida do meu filho hoje. Você salvou a minha vida. Você me forçou a enxergar o monstro que eu era, e eu não sei se consigo viver com isso. Eu chorava como uma criança, um choro desesperado, soluçado, que vinha do fundo de uma alma que tinha sido esmagada. Eu estava despido de todo o meu orgulho, de toda a minha fortuna. Ali, no chão daquele quartinho humilde, eu não era o patrão. Eu era apenas um homem quebrado, implorando por uma chance de redenção que eu sabia que não merecia. Helena ficou em silêncio por um longo momento, completamente chocada. Então, com uma delicadeza que parecia vir de outro mundo, ela se ajoelhou na minha frente, no chão, e colocou suas mãos nos meus ombros. Eram mãos ásperas, de quem trabalha duro, mas o toque era o mais gentil que eu já senti. Senhor Ricardo, por favor se levante, ela pediu, com a voz trêmula, os olhos dela também cheios de lágrimas. Eu não fiz nada demais. Eu não podia deixar acontecer de novo. A última palavra saiu como um sussurro de dor. De novo? Eu perguntei, levantando a cabeça e olhando para ela pela primeira vez. E foi então que ela me contou. Me contou sobre o irmão mais novo, de 6 anos, que se afogou num rio enquanto ela, com 15, olhava. Me contou da culpa que a assombrava todos os dias desde então. Ao pular naquela piscina, ela não estava apenas salvando Léo. Ela estava enfrentando o seu maior fantasma, para impedir que eu vivesse o mesmo pesadelo. Aquela revelação foi a pá de cal na minha arrogância. A coragem dela não era um simples ato de bravura, era a redenção de uma vida inteira de dor. Ela, que carregava sua própria tragédia, teve a força de impedir a minha. Naquele momento, a admiração que eu senti por ela se transformou em algo muito mais profundo, uma reverência, uma gratidão que eu nunca sentiria por mais ninguém no mundo. Eu me levantei e a ajudei a se levantar. Segurei suas mãos e olhei em seus olhos. Você não vai a lugar nenhum, Helena. A não ser que você queira ir, eu disse, com uma firmeza que eu não sabia que tinha. Esta casa é tão sua quanto minha. Na verdade, ela é mais sua do que minha, porque foi você quem trouxe vida e alma para este lugar, enquanto eu só trouxe dinheiro e tristeza. Fique. Por favor. Não como minha funcionária. Fique como parte desta família. O Léo precisa de você. E eu preciso mais ainda. Na semana seguinte, tomei a decisão mais importante e mais libertadora da minha vida. Anunciei a venda da mansão. Cada cômodo daquele lugar era um lembrete da minha soberba, da minha negligência, da minha covardia. A piscina era um monumento ao meu fracasso. Eu não precisava de um palácio de mármore para me isolar do mundo. Eu precisava de um lar de verdade para me reconectar com ele. Vendi a casa por muito menos do que ela valia, só para me livrar logo daquele fantasma de concreto. Com uma parte do dinheiro, comprei uma casa simples mas aconchegante, num bairro tranquilo, com um grande quintal cheio de árvores.
Uma casa onde o som mais alto não seria o da música de uma festa fútil, mas o da risada do meu filho. Eu estava demolindo o império que construí para poder finalmente construir um lar. Helena a princípio hesitou. Ela não queria caridade e não queria se sentir em dívida. Isso não é caridade, Helena, eu disse a ela, enquanto encaixotávamos os livros de Léo. Isso é um contrato de sociedade. Eu entro com a casa e o sustento. Você entra com o que eu não tenho, e o dinheiro não pode comprar sabedoria, paciência, coração. Eu não sei ser pai. Estou aprendendo do zero, e preciso da melhor professora do mundo. E essa professora é você. Ela sorriu, um sorriso tímido e genuíno que iluminou todo o ambiente. E ela aceitou. Nós nos mudamos para a casa nova não como patrão e empregada, mas como 3 sobreviventes de um naufrágio, tentando construir juntos uma nova jangada. A mudança de casa foi uma mudança de vida. Eu vendi a maior parte das minhas ações na construtora, mantendo apenas uma pequena participação que me garantia uma vida confortável, sem os excessos doentios de antes. Troquei meu carro esportivo por um modelo de família. Troquei os ternos caros por calças jeans e camisetas. E, o mais importante, troquei as horas intermináveis no escritório por horas no chão da sala, montando quebra-cabeças com Léo. Eu o levava e buscava na escola todos os dias. Eu aprendi a cozinhar seu prato favorito. E Helena estava sempre lá, não mais cozinhando na cozinha dos fundos, mas sentada à mesa conosco, como o pilar que sustentava nossa nova estrutura. E Léo floresceu. Ele voltou a falar, primeiro com Helena, depois comigo. A voz dele, que eu tanto temi ter perdido para sempre, voltou a encher a casa de vida. Houve uma tarde, meses depois, em que estávamos os 3 no quintal da casa nova. Eu tinha feito um balanço de pneu, pendurado no galho de uma mangueira, igual ao que meu pai, o pedreiro, tinha feito para mim na minha infância. Léo se balançava, rindo alto, enquanto Helena o empurrava devagar. Eu estava sentado na grama apenas observando, e uma paz que eu não sentia desde antes de Clara morrer me invadiu. Léo parou o balanço e correu até mim. Ele me abraçou forte e disse com a clareza de quem entende tudo: Pai, eu gosto mais desta casa. A outra tinha uma piscina assustadora. Esta tem um balanço que voa. Naquele momento, eu entendi. A felicidade não estava na grandeza, mas na simplicidade. Não estava em ter tudo, mas em ter o suficiente. E eu, ali, sentado naquela grama, com meu filho nos braços e a mulher que nos salvou sorrindo para nós, eu tinha mais do que o suficiente. Eu tinha tudo. A justiça da vida eu aprendi da forma mais dura, não é uma vingança barulhenta. É um acerto de contas silencioso. Eu nunca mais tive notícias de Verônica. Soube, por terceiros, que ela tentou manter o padrão de vida luxuoso, mas sem o meu suporte financeiro, afundou em dívidas. Foi abandonada pelos mesmos amigos que frequentavam suas festas, e acabou tendo que voltar para a pequena cidade do interior de onde nunca deveria ter saído. A queda dela não me trouxe alegria, apenas a constatação de que cada um colhe o que planta. A minha justiça não foi vê-la fracassar. A minha justiça foi o primeiro "Eu te amo, pai", que ouvi de Léo depois de anos de silêncio. Foi o dia em que Helena aceitou se casar comigo, numa cerimônia simples no nosso quintal, com Léo como nosso único padrinho. A minha justiça foi construir, finalmente, um lar de verdade sobre as ruínas do meu palácio de mentiras. Hoje, quando olho para trás, para aquele homem paralisado na beira da piscina, eu não sinto mais apenas vergonha. Eu sinto uma espécie de gratidão distorcida. Foi preciso que eu chegasse ao fundo do poço da minha própria humanidade para encontrar forças para subir de volta. Foi preciso que eu perdesse um império de concreto para ganhar um tesouro de valor incalculável, uma família unida pelo amor e pela superação. Aquele dia terrível não foi o fim do meu mundo, foi o doloroso e necessário começo dele. A água que quase levou meu filho foi a mesma que lavou a minha alma e me deu uma segunda chance de aprender a viver de verdade. E essa lição eu nunca mais vou esquecer. O que você teria feito no meu lugar? Teria se agarrado ao dinheiro e ao orgulho? Ou teria tido a coragem de se ajoelhar, de pedir perdão e de recomeçar do absoluto zero? Pense bem, e me diga, o que você teria feito? E por favor,
Me diga de qual cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinho nessa jornada de reconstrução. Se você quer ouvir mais histórias como essa, de gente que precisou perder tudo para encontrar o que realmente importa na vida, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil e precisa de uma luz, compartilhe este vídeo. E se inscreva para mais histórias de dignidade, superação e lições de vida como esta.